A questão do cessacionismo. O pastor Carlos, embora ele seja de uma visão reformada, não é de uma visão cessacionista, né, pastor Carlos? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e o que dizer do cessacionismo na questão profética. Não, eu não sou adepto a essa teologia do cessacionismo. Eu defendo a ideia de que os dons do Espírito são atuantes e necessários à igreja. É claro que na igreja reformada se há uma ênfase maior na questão. A gente observa, principalmente nas igrejas batistas tradicionais, filiada à Convenção Batista Brasileira, por exemplo, que elas são igrejas mais, digamos, pautada na palavra, de fato, aquela igreja mais reformada propriamente dita, como a igreja presbiteriana e a própria igreja luterana, enfim. Mas eu não defendo essa ideia, eu não creio nisso, porque se são ferramentas, se é um ferramental que trouxe o crescimento, é uma questão lógica e até de soberania. Um veículo, por exemplo, ele tem lá o seu engenheiro, faz o projeto, o protótipo, e ele termina aquele veículo. Ele usou o ferramental para concluir, para formar aquele veículo. Se ele depois de concluído o seu trabalho, depois de concluído o projeto do veículo, pegar o seu ferramental e guardar e não utilizar mais, no dia que houver uma necessidade de manutenção naquele veículo, ele não tem ferramental. Eu encaro aos dons do mesmo modo. Deus concedeu os dons à igreja, distribuiu os dons, o carisma à igreja, esse ferramental indispensável, e com esse ferramental, com essa manifestação do Espírito Santo de Deus, houve um crescimento grandiosíssimo com relação à palavra de Deus, a pessoas que aceitaram a fé cristã, porque o cristianismo, vamos comparar com os dias de hoje, nós podemos citar qualquer seita por aí, ou na verdade qualquer religião, e nós cristãos a taxamos como seita. O cristianismo, no primeiro século cristão, era do mesmo modo. A seita dos judeus, como por exemplo, como os essênios, os herodianos, os zelotes, enfim. Eu acredito que a manutenção dos dons, a permanência deles, são fundamentais. E em função deles serem o ferramental utilizado e disponibilizado de Deus a nós para o crescimento da igreja que eu falo aqui aos irmãos, não é a igreja institucional, não a igreja templo, não a igreja prédio, não a igreja escondida, protegida, com um teto sólido. Eu não digo dessa igreja, eu digo a igreja como um corpo, como carta, como ser, como humana, a igreja orgânica nesse sentido. Nesse sentido, o dom é fundamental. Porque quando eu faço uso dessa ferramenta, quando eu faço uso desse ferramental que Deus me concedeu, eu consigo, através dessas mesmas ferramentas, levar a palavra de Deus e o Espírito Santo convencer aquela pessoa da verdade. Então eu não posso defender algo, e como eu disse, até por uma questão de soberania de Deus, porque é Deus quem deu, é Deus que decide todas as coisas, e não sou eu que vou com a afirmativa de soberania, que vou entender como que é soberano é aquilo que eu acho que é soberano. Não. Soberania de Deus é a própria soberania de Deus de entender que Deus pode fazer todas as coisas. Eu não posso sistematizar. Eu não posso criar um livro de 1000 páginas e sistematizar, esquadrinhar e entender que aquilo é o correto. É claro que eu, como calvinista, defendo e sou calvinista de 5 pontos, não de 4 pontos, como o almiridianismo e como alguns calvinistas dizem ser calvinistas, mas na verdade não são, porque são só de 4 pontos. Eles se enrolam um pouco na questão da eleição, que os arminianos se enrolam também quando falam de eleição e predestinação separadamente, sendo que são coisas únicas. Então eu acredito que existem, eu defendo os dons espirituais, eu dou glórias a Deus por saber que possuo dons do Espírito,
E glorifico a Deus porque as pessoas têm à disposição esses dons. As filhas de Filipe, em Atos 21, profetizaram. E é algo atual, é algo que, se a gente for comparar pelo contexto bíblico, é algo atual. Nós não estamos falando, por exemplo, o pastor Fagner, no primeiro bloco, nos trouxe algumas citações de personagens veterotestamentários. Eu estou falando de uma pessoa, das 4 filhas de Filipe, que é atual, é do Novo Testamento, e que profetizaram. Então nós temos que defender isso. E não maquiar, não colocar Deus numa gaveta e acreditar que as manifestações dos dons se encerraram, que não há mais e que não é necessário. É necessário. A igreja está aqui e é necessário.